Boa tarde, né, amigas? Quero também aqui agradecer desde já a minha coordenadora Cléa, cumprimentar a todas, dizer que me chamo Joana Dark Toscano e estou na rede desde 2012. É um prazer revê-la, viu, Thaís? O meu trabalho foi com o tema As plantas do nosso quintal e nas interações não presenciais nascem descobertas e investigações. Eu vou apenas pontuar a questão da introdução. Esse trabalho ele começou lá em março de 2020, quando ainda estava embrionário, né, como se daria esse retorno desse vínculo com as famílias, e eu já comecei a gravar vídeos, porque eu gosto, assim, desses desafios. Antes mesmo de que a secretaria tivesse um roteiro para nos apresentar, eu senti o dever e a obrigação de não perder o vínculo com as crianças. E essa construção culminou, assim, nesse projeto de pesquisa muito interessante, onde nós vamos ver aí algumas experiências que surgiu com as curiosidades deles. Bom, como foi que surgiu esse tema de pesquisa nesse momento de forma remota, através do Google Meet, a cada 15 dias nós tínhamos aqueles encontros. Cléa nos orientou a nós começarmos a conversar com eles. Nós tínhamos um momento de diálogos, de como se fosse a roda de conversa no nosso centro infantil. Tínhamos também um momento de música virtual, além daqueles que vocês já pontuaram aí, de WhatsApp, né, do Classroom, de várias ferramentas. Não foi apenas em um encontro. Eu pedi para que eles fossem pensando, refletindo, o que eles gostariam de, junto comigo, descobrir e aprender, né, nesse novo formato das aulas não presenciais. Em um dia, em uma manhãzinha, assim, 1h30, 1 hora no máximo, eles foram dizendo, cada um abria seu microfone e ia falando. E foi quando, depois que todos, né, falaram, os que não estavam presentes, porque nós sabemos que nem todos têm as ferramentas, muitas vezes é um telefone para a família, não tem dados móveis, todas as dificuldades já pontuadas em vários relatos de experiências. Eu fui lá no grupo de WhatsApp da sala e fui colocando os temas que os colegas tinham colocado no dia do encontro virtual e os outros que não estavam foram colocando. E disse que na próxima quinzena nós iríamos fazer uma votação. E foi de onde surgiu essas curiosidades, porque muitos deles também, eles apresentavam algumas plantas que tinham em casa, alguns bichos, na hora dos encontros virtuais pelo Google Meet. E o tema que venceu foi realmente, eles queriam conhecer mais sobre as plantas, eles queriam saber como as plantas se espalhavam, como essas sementes se espalhavam quando não eram plantadas pelo homem, e muitos questionamentos. Então, para nortear essas experiências, nós selecionamos 2 objetivos principais: construir conceitos acerca do ciclo de vida das plantas de forma investigativa, utilizando ferramentas tecnológicas e vivências de familiares, e observar e registrar as hipóteses dessas experimentações que eles estavam vivendo de acordo com as plantas que eles tinham. As experiências do projeto foram concretizadas devido à parceria das famílias e à motivação das crianças pela temática, em que as mesmas foram protagonistas do processo. Na metodologia, foi bem interessante, porque primeiro eu tive que pesquisar bastante como chegaria através do WhatsApp
E primeiro eu fui conversando com as famílias, mostrando alguns vídeos que eu produzi, alguns vídeos que eu encontrava curto, para que as famílias fossem assistindo. Alguns vídeos foram direcionados para as famílias, os responsáveis, e outros foram direcionados especificamente para as crianças. Bom, nesses encontros pelo Meet, nós tínhamos também, como eu já falei, a nossa roda de diálogos, o momento de ouvi-los. Eles ficavam muito ansiosos para falar, para mostrar o que estava acontecendo com eles. Foram socializados a investigação, a observação por meio de fotografias, vídeos e registros escritos e oral. Sessão de vídeos curtos que eu elaborei aqui mesmo na minha casa. Também tive que dispor de um espaço para poder ficar mais reservado, porque eu tenho 2 crianças, então desabriguei um filho temporariamente para fazer um espaço para gravar essas aulas também. E outros vídeos, eles eram oriundos da web, sempre com aquela preocupação do tempo, do tema, de assistir, de discutir com a minha coordenadora e com as colegas da pré-escola, nos nossos planejamentos virtuais, se seria realmente pertinente para aquela idade, né? Diante dos questionamentos e levantamentos que eles já tinham feito. Bom, quais foram os resultados? Gente, momento de muito significado para as crianças e para mim também. Algumas famílias apontavam para mim no privado que perceberam a desenvoltura de seus filhos ou netos no momento que eu pedia para que eles gravassem algum vídeo sobre a germinação do grão, né, da semente. Eu queria que eles fizessem um diário dessa germinação, do passo a passo, e muitos deles tiraram daquele copinho descartável e colocaram lá no sítio do avô, da avó. E vocês podem estar me perguntando, professora, todos tinham plantas? Não. Muitos moram em apartamento, em casas pequenas, e toda essa preocupação surgia, né, dos diálogos em planejamento. Então, eu sugeri que eles poderiam também observar a planta de um avô, porque alguns, por necessidade, deixaram de ficar com seus pais aqui e foram para o interior. Porém, quando a família quer, quando a instituição também procura e busca, e a família quer, porque, gente, nenhum processo desse acontece sem que haja um engajamento nesse momento de 100% das famílias. Então, eu ficava muito apreensiva com isso. Porém, tenho muitas famílias que se dedicaram, sim, para que esse processo fosse significativo. E até a avó de essa menina aqui, o nome dela é Isadora Mendes, ela está no Fernanda Jales, se eu não me engano, desde o berçário. E a avó dela chegou a dizer, no final, que tinha aprendido muito, que lá tinha uma plantação e que Isadora plantou o pé de feijão que germinou lá no sítio da avó. Então, a desenvoltura das crianças, a timidez, o processo de gravar ou de desenhar, porque não era uma imposição. Poderia gravar um vídeo, tirar uma foto, fazer um desenho, um registro escrito, ficava a critério da família com a criança. O envolvimento e o olhar das crianças para as plantas ao redor delas, em casa, apartamento ou sítios, assim como um novo olhar para o cuidar das plantas do quintal ou da varanda. Então, nenhum deles deixou de fazer essa observação, fosse na área do condomínio, fosse na casa do vizinho, mesmo sem poder estar saindo, mas com cuidado eles observavam. E para mim ficou aquela sensação de dever cumprido como profissional. Um ano cheio de muitos desafios. Quero agora
nas considerações finais, falar sobre isso. Nunca antes imaginado por nós, professores do século XXI. Falar que desenvolvi como pessoa e profissional junto com eles, chorando e sentindo a dor de cada família, lamentando em muitos momentos a falta do abraço, mas procurando estar presente por meios virtuais. Muitas vezes, fiquei aqui no birô do meu quarto, desse pequeno cômodo aqui, que se tornou minha sala de aula, ligando para as famílias para saber os motivos da ausência dessas crianças. Queria compreender o contexto vivido por cada um. Dizer que, enquanto pessoa e professora, procurando sempre transmitir esperança de que dias melhores viriam. Dizer que a distância e as dificuldades não iriam deixar desanimar uma professora sonhadora, com uma equipe maravilhosa, lado a lado, ajudando. Que sejamos a voz dessas crianças. Nós somos os únicos que podem falar por elas. Quero agradecer aqui esse momento e dizer que parabenizo a todas, principalmente nós que estamos aí nessa bela luta e que vale a pena sim, porque lá na frente eles darão frutos belíssimos. Muito obrigada.